Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Olá, amigos, boa noite a todos, boa noite a você que está nos assistindo ao vivo, boa noite a você que está nos assistindo depois, a posteriori, porque esse vídeo vai ficar gravado, fica eternizado pelo YouTube. No canal em que você está nos assistindo, você tem toda a playlist do programa desde que iniciou. Então, a gente está fazendo o estudo do livro do Kai Bar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, aquele livro em que Kai Bar Schutel faz uma análise primeiro das parábolas, mais de 30, depois passa para diversos ensinamentos. Um livro maravilhoso que a gente está seguindo. Nós estamos com mais de 60 edições do programa. Hoje temos duas muito especiais do coração, duas pessoas, a Fátima Guirado e o Sérgio Thyssen, que vão nos brindar aí com seus comentários a respeito do capítulo de hoje. Hoje o capítulo estudado vai ser, ele foi chamado pelo Kai Bar como a Tríade Devastadora. Aí, a princípio, pode parecer alguma coisa estranha, né? Tríade Devastadora. Mas daqui a pouco os nossos convidados vão trazer para vocês, a gente vai ler os versículos e vai trazer o que Kai Bar quis dizer com esse nome, né? Tríade 3, devastadora, alguma coisa que causa uma impressão muito grande em quem tenha consciência disso. A gente agradece bastante a presença de todos, nossos canais transmissores, diversos estados, estamos acompanhando, nossas 8 retransmissoras, ficamos bastante felizes aí de estarmos participando desse programa e que ainda vai nos levar muito à frente ainda. E o ano que vem teremos novidades, teremos participação na mesa redonda, teremos outras pessoas, mais pessoas comentando, junto comigo, junto com os comentaristas do dia. Teremos até 10 pessoas fazendo comentário a partir de 5 de janeiro. 5 de janeiro não perca, então, a gente vai começar com a Transfiguração do Tabor. Aí é o nome do capítulo de Kai Bar. A gente vai começar 2022 já com um belo capítulo e com uma bela lição e com algumas novidades no programa. Mas a gente vai trazendo aqui, então, nossos convidados, falando boa noite aqui para a Fátima, boa noite para o Sérgio, agradecer muito a presença dos dois. A gente fica muito feliz da disposição, de que os dois estejam colaborando aí com o trabalho, muito contente mesmo. A gente passa primeiro a palavra para a Fátima, para ela se apresentar. Fátima, obrigado pela sua presença, a gente fica muito feliz de estar junto com você, viu? Imagine só, eu é que estou me sentindo assim, muito feliz de estar aqui participando deste encontro, deste estudo, assim, na companhia de duas pessoas de tanto prestígio, de tanto recurso aqui para nos trazer essas palestras. O Walter é nosso companheiro de trabalho na Casa de Eurípides, em Pinda, na qual eu tenho a honra de presidir, e o carinho muito grande com essa nossa casa, com todos que ali se agregam para nosso trabalho na doutrina. E é com uma imensa satisfação que eu estou aqui recebendo esse convite do nosso querido Walter. E eu queria, assim, já de momento agradecer, doutor Sérgio, de estar aqui compartilhando comigo. Eu fiquei, assim, realmente, já sou sua amiga, porque eu já assisti tantas palestras suas esses dias e gostei demais. Estou, assim, muito feliz e honrada em estar aqui ao seu lado, compartilhando este momento. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê
assim, a oportunidade de trazer nossa participação com muita alegria neste momento. Obrigado, Walter. Obrigado, doutor Sérgio. Que bom, Fátima. A gente fica muito feliz com a sua presença mesmo, de verdade, de coração. Temos aí um carinho muito especial pela Casa Eurípides, né? Aí a gente tem trabalhado bastante tempo e Eurípides realmente na educação é o destaque, né, Fátima? A gente sabe. Agora, nosso programa está seguindo com o patrono Caio Schutel, mas Eurípides com certeza está aqui, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Pode crer, e Jesus aqui por cima nos guiando, nos trazendo aí a capacidade e a condição da condução aí. Sérgio, muito obrigado, viu, pela sua presença. A gente fica muito feliz de estar com você, que seja uma noite bastante profícua, que a nossa intuição esteja bastante aguçada para que nossos guias nos tragam aquilo que os nossos altas estejam esperando, porque nós usamos muito esse programa como uma ferramenta, sabe, Sérgio? Uma ferramenta para que as pessoas possam tirar seus ensinamentos e usar isso em casa, no trabalho, na família. Porque, afinal de contas, o estudo de um livro não é só para que a gente tenha uma cultura, né? É para que a gente evolua, para que a gente use seus conceitos e que a gente aprenda o que o Mestre Jesus disse, grafado nos Evangelhos, e também a intenção de Caio Schutel esses versículos. Obrigado. Palavra. Muito bem, Walter e Fátima, muito boa noite a todos os amigos que vão nos acompanhar hoje ou acompanharão de futuro. Eu fico muito contente, estou desde que você me chamou, me convidou. É também para mim uma honra, uma alegria que nós possamos estar compartilhando questões do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, que nós possamos estar aprofundando alguns detalhes e que o nosso encontro de hoje seja bastante proveitoso para os companheiros de jornada que estarão como que participando hoje conosco. Estou, assim, muito contente por ser uma primeira vez e talvez até apenas uma primeira dentre muitas, né? Que o tempo nos reserve de hoje para o futuro. Muito obrigado. Que bom, nós aqui agradecemos a sua presença e realmente uma pessoa bastante especial que vai nos trazer bastante conhecimento com seus comentários. A gente agradece muito e nós agradecemos também a geração do sinal pela TV IDEAC, né? Aí na região fluminense, que nos fornece o link através desse streaming do StreamYard, e esse programa acontece todas as quartas-feiras às 20 horas. Então você pode nos acompanhar aí dentro da sua retransmissora ou através da TV IDEAC também que você encontra. Bom, pessoal, então nós vamos à nossa rotina. Nossa rotina seria a mesma de sempre, que é lermos o versículo nos quais, no caso, né, o Caio Schutel baseou para fazer seu comentário. Então, na realidade, o capítulo é um só, mas os versículos são alguns aqui de 13 a 23. Então, vamos lá. Então, o que foi dito para que a gente possa depois trazer nosso comentário? Nós vamos fazer, o Sérgio que nunca participou, a gente lê depois que vocês dois fazem o comentário, a gente lê o comentário como um terceiro comentarista, tá ok? A gente, por enquanto, lê só os versículos, depois a gente passa a Fátima. Então, vamos lá. Tríade devastadora. Ai de vós que negligenciais os preceitos da lei. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que fecham aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que desejam entrar. Ai de vós, porque rodeais a terra e o mar para fazer um prosélito, e o fazeis em dobro, mais filho da hiena do que vós? Ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. Então, esse é o comentário, desculpem, né? É o começo dos versículos na continuação. Ai de vós que dizimais o endro, a hortelã, o cominho, e vos esqueceis dos pontos principais da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós que limpais o exterior do copo e do prato, mas estáis cheios de rapina e podridão. Sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem vistosos, mas por dentro são cheios de ossos
e imundícies. Ai de vós que erigis os túmulos dos profetas, porque os vossos pais mataram. Sois, na verdade, filhos daqueles que mataram os profetas. Raça de víboras, como escapareis da condenação de Geena? Então, isto foi dito em Mateus Evangelho, no capítulo 23, nos versículos de 13 a 33. Então, a gente percebe que são fortes comentários, né? A gente percebe que o mestre vem falando de uma maneira bastante intensa, talvez um pouco mais do que em outros comentários que a gente está habituado a ler. Aquela doçura parece tomar aqui um outro sentido, como um aviso realmente bastante importante ao comportamento dos fariseus. Então, o que a gente pode transportar talvez aos nossos tempos de hoje será que somos os fariseus ainda daquela época? Será que nós temos nosso comportamento assemelhado a esses que condenam e que valorizam o tempo de ouro e não os ensinamentos? Isso os nossos convidados vão trazer para a gente um pouco dessa realidade e dos comentários. Bem, então nós vamos começar com a Fátima, então. Fátima, a palavra é sua, a gente agradece de novo a sua presença, viu? Muito obrigado. Obrigada. Então, dentro desta parábola, né, que nós viemos estudando para aqui estar participando, nós entendemos e encontramos que foi na primeira viagem que Jesus fez a Jerusalém que ele encontrou a população, o povo, agindo de maneira que não agradou aos seus olhos. Como o Walter mesmo comentou, parece que Jesus ficou bastante atencioso e bastante assim apreensivo com o que estava acontecendo na região, porque não vinha de encontro aos seus ensinamentos. E aí, então, surgiu a sua condenação, vamos dizer assim, são algumas das palavras que são usadas, sobre essa tríade que aparecia ali, que não estava realmente agradando não estava dentro das suas leis de amor, de sabedoria, de fraternidade. E esses 3 itens são realmente polêmicos, como o Walter falou desde o início, né? Porque essa tríade se tratava da política, da religião e da ciência. Esse povo que estava, nesse momento, trazendo de forma inconsequente a atitude perante a essa tríade, eram os escribas, os fariseus, e nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, a explicação dos fariseus, dos escribas e dos doutores da lei, dizendo assim, que eles tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, inimigo dos inovadores, fingiam ter uma severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma vocação, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. É lógico que nessa apresentação nós já podemos ver que estavam contra os princípios e as leis de amor do Cristo. Então, Jesus não aprovava essa conduta, por isso ele apontou por que ele trouxe esta leitura que o Walter fez, que é a explicação dessa parábola, também conhecida como a parábola dos 7 ais, né? Alguns autores falam assim, porque ele ostentou, ele mostrou realmente o que não estava agradando, o que não estava sendo producente, para que as pessoas percebessem e pudessem fazer o movimento de mudar, de acontecer. Realmente Jesus quis chamar muita atenção, e chamou atenção com a sua braveza, vamos dizer assim, com a sua imposição, conforme ele fez. Jesus trouxe essa advertência, que era para repercutir e que as pessoas pudessem refazer os seus pensamentos, né?
Jesus classificou a política da época como uma política sem ideal e sem caráter. Um conceito de ideal da política seria aquele que preconiza o coletivo e visa o bem da coletividade, e onde, num ambiente, num trabalho, onde os mais fracos ajudam os mais fortes, atuam em favor dos mais fortes. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa, mas é aquele que tem o poder, ou que está na liderança, ou que está na atividade política, trabalhando em prol de uma comunidade para que esses pudessem também ter o recurso, a satisfação. É importante que as pessoas encontrem a satisfação da vida. E ali realmente não acontecia assim, porque as pessoas estavam oprimidas, né? Faltava direção e equilíbrio. Eu acho que ainda é um fator que até hoje nós ainda precisamos adquirir. Direção e equilíbrio. A religião, na época vista por Jesus ali, ela era uma religião sem fé, porque aqueles homens que governavam, que ali estavam, não faziam a comunidade se ligar à divindade, porque essa é a função da religião, ligar o homem, religar o homem à divindade, a levar. Eles cultuavam os atos materiais, eles gostavam das coisas materiais. Então, aqueles, num dos ais que ali foi colocado, eles tinham que valorizar as riquezas dos templos e ficavam subjugados, pensando que só aquilo era o importante. Não existia uma fé, um sentimento adquirido. Para eles, a religião era um meio de vencer na vida. Era mais do que um ato de fé sincera. Possuíam apenas aparência, ostentavam a virtude e exerciam grande influência sobre o povo. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aos olhos do qual passavam por personagens muito santos. Eis porque eram poderosos em Jerusalém. Diziam, olha a dificuldade, aonde nós vamos chegar na outra parte, na outra parte da tríade, né? Diziam acreditar na providência, na imortalidade, na eternidade, nas penas eternas e até na ressurreição dos mortos, embora não sabiam explicar. Não sabiam explicar como acontecia. Imaginem aqueles que não tinham acesso à sabedoria, porque também era onde a ciência, que é um dos recursos mais positivos, mais favoráveis o nosso desenvolvimento da inteligência e o nosso crescimento espiritual de todos os homens e todos os seres, era reservado somente àqueles que eram poderosos, a uma determinada casta. A outra era oprimida, não tinha acesso, não tinha clareza. Então, eles não tinham direção e não tinham equilíbrio nas coisas. Então, vivia-se uma vida só subjugada àqueles que eram fortes e poderosos. A ciência sem a sabedoria era como Jesus via ali, porque ela era bloqueada ao acesso às pessoas comuns. O povo, a comunidade não tinha acesso e nem recebiam os benefícios, né? E nós entendemos, também encontramos no Evangelho a seguinte frase: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E o povo que não tem acesso a este recurso não se transforma. Mais uma vez colocamos, faltava direção e equilíbrio. E aí nós perguntamos, não é isto que nós almejamos para a nossa vida? Uma direção, um equilíbrio nos momentos atuais que nós estamos vivendo, em todas as situações? Que as ações de quem dirige, de quem governa,
de quem dissemina a religião, que não pendam os interesses próprios, mas que possam atingir e abraçar a todo mundo. A religião nos ajuda a transformação e ajuda o nosso espírito a evoluir, né? A política também não nos parece que está na direção e no equilíbrio que Jesus esperava. Ainda sentimos que falta a moral, o ideal esperado pelo Cristo. Mas a ciência, ela cavalgou. Ela foi a que melhor andou a olhos vistos. Ela traduz e mostra para nós a evolução que chegou até aqui. Eu acredito que deu para a gente avaliar nesse contexto que dos três, da tríade, a ciência é a que está trazendo mais riqueza ao nosso espírito. Mas, né, existe uma boa notícia, porque isso está no passado e nós estamos carregando ainda as dificuldades dessa tríade até os dias de hoje. E a boa notícia é que Jesus, quando ele se despediu de nós, ele prometeu um Consolador. E o Consolador está aqui. É a doutrina espírita. Ela traz clareza, ela traz oportunidade de modificar os nossos sentimentos, ela nos traz oportunidade de olhar o nosso próximo e talvez em todas essas situações, se nós fôssemos mais corajosos, teríamos mais poder em levar ao próximo tudo aquilo que a gente aprende dentro dessa doutrina, né? Porque todos nós temos acesso à doutrina espírita. Ela está livre, é livre acesso a todos nós. Mas nem todos procuram. Outros procuram outras religiões, outras coisas, outros estudos, e também tentam caminhar na direção do bem. Não somos só nós, os espíritas, que estamos no caminho daquele ensinamento que nós temos dentro do Livro dos Espíritos, estamos fadados ao progresso. Todos os filhos de Deus estão, mas com a nossa postura, com o aprendizado que nós encontramos dentro da doutrina, nós podemos pensar de maneira mais justa, não de acordo com as nossas conveniências, né? Nós podemos mudar a nossa emoção, o nosso sentimento, sair da condição da paixão e cultivar o amor. E nós podemos, com essas ações, com esse comportamento, praticar o bem e a caridade. Eu acredito que isto agradaria a Jesus. Isto agrada a Jesus. Este é um dos grandes convites que esta reflexão pode trazer para nós nesta noite. Tá bom? Agora vamos ouvir o Dr. Sérgio. Ótimo, Fátima, ótimo. Nos chama atenção bastante essa tríade, né? Porque ciência, política e religião são temas que muitas vezes estão dentro daquele preconceito que as pessoas falam, não pode discutir, né? Coisas que não podemos discutir. Por que será que a gente não pode discutir, né? Nós não podemos ou não sabemos, talvez, discutir essas coisas e não conseguimos levar até um ponto e queremos impor a nossa opinião naquele assunto para as outras pessoas, né? Mas vou trazer um gancho para o Sérgio, para ele, uma coisa que me chamou a atenção, Sérgio, eu vou já até deixar aberto o microfone aqui, olha, uma coisa que me chamou a atenção, um dos ais, né, dos 7 ais, aqui é o primeiro, quando Jesus fala assim, ai de vós e fariseus, a gente já sabe, já viu várias vezes isso, mas ele fala, olha que importante, como não envolve apenas as pessoas que estão praticando, e sim toda a comunidade. Ele diz, por que fecham os fariseus? Por que fecham o reino dos céus? Nem vós entrais, nem deixais entrar os que desejam entrar. Então, achei interessante
esse comentário para que a gente comece a sua fala. Obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Muito obrigado, Walter. Também muito feliz de te escutar, Fátima, e agradecer as suas palavras carinhosas antes de você também começar o seu estudo, né? Meus amigos, eu vejo assim, há um mundo de coisas interessantes para nós conversarmos esta noite, tendo em vista, claro, o capítulo escolhido. Uma primeira reflexão, e breve, é que tudo isto, não é, cabe perfeitamente nos dias atuais. É como se Jesus pudesse chegar na atualidade e, diante de tudo que ele venha a constatar diretamente, talvez exatamente isto ele pudesse trazer novamente para nós. Mas antes, eu gostaria de lembrar também sobre que mundo é este. Então, quando nós nos reunimos assim, como espíritas, como cristãos, como aprendizes, nós nos lembramos do planeta Terra, que é o nosso mundo, a nossa realidade. Nós só conhecemos bem isto aqui, mas nós não podemos esquecer que a humanidade na Terra ainda é uma humanidade muito, vamos dizer assim, atrasada do ponto de vista moral e espiritual. O Evangelho de Jesus, ele tem 2000 anos. 2000 anos, de certo modo, é alguma coisa, mas de outro modo não é nada. É um pontinho numa longa estrada evolutiva em que todos nós estamos. O planeta Terra, nós aprendemos, e portanto o nosso mundo, a nossa gente, a humanidade aqui, nós somos um mundo considerado de expiações e provas, mas às vezes quando trabalhamos esse rótulo, né, nós ainda não temos uma ideia da gravidade, das dificuldades que nós vivemos como uma grande família, o rebanho de Jesus, claro que heterogêneo, mas em média continuamos como expiações e provas. Mas o planeta Terra pertence ao sistema solar. E os outros mundos aqui também têm suas humanidades. E não é porque os instrumentos ópticos não revelam a existência de espíritos humanos, de pessoas, que eles não existam por todo o nosso sistema. Isso é um aspecto. O outro é que esse sistema faz parte da Via Láctea. Via Láctea tem, numa contabilidade atual, 200 bilhões de estrelas. E aí nós temos uma ideia de 1 trilhão de planetas. Vamos dizer que seja metade. Vamos dar um desconto. Tudo isto é obra divina. E os filhos de Deus estão por toda parte. A galáxia vizinha é Andrômeda. Só Andrômeda já é uma galáxia média, ela tem 1 trilhão de estrelas. E, portanto, 5 trilhões é uma estimativa gravitando em torno destas estrelas. Em tudo isto há vida, de moldes diferentes, mas vida humana, vida de espíritos inteligentes, filhos de Deus, há em toda parte. Então, tudo que nós estamos estudando, tudo que nós estamos procurando conhecer, tem a ver com um mundo pequeno, lindo por um lado, não é? Onde, vamos dizer, a programação superior como que reuniu 20 bilhões de humanos. Se nós vamos no livro de Emmanuel, chamado Roteiro, o capítulo O Grande Educandário, vejam, o Grande Educandário, a escola da Terra, ele diz que nós somos 20 bilhões, é a única referência que temos sobre a expressão numérica do contingente humano na Terra. Então, hoje, nós somos 7,9
bilhões de encarnados. Portanto, numa aritmética simples, nós temos 12,1 bilhões também de pessoas iguais, dos que estavam, vamos dizer, há 2000 anos, contemporâneos de Jesus, e também no mundo espiritual, tanto quanto agora, nós temos, então, mais pessoas do lado de lá do que do lado de cá. E Jesus, como guia e modelo, ele tem a ver com todo este grande conjunto. E ele, buscando um outro livro de Emmanuel para que nós nos situássemos melhor, é o livro A Caminho da Luz. Nós não temos ideia do que significa Jesus para muito além de guia e modelo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz, logo no início, que quando o sistema solar estava se formando, e agora eu estou falando de 4,5 bilhões de anos, não é de 1000 anos, nem de milhões, é de bilhões de anos. Deus outorga a este filho dileto, Jesus, que naquela altura já podia, por evolução espiritual própria, receber um mundo para prepará-lo em todos os sentidos, todos, até na geofísica, para que nós tivéssemos tudo o que tivemos de lá para cá e ainda teremos até o fim dos tempos, né, no grande futuro. Então, Jesus é algo que nós não conhecemos. Como espíritas, conhecemos um pouquinho melhor. Então, é interessante nós lembrarmos isso tudo, porque nos ajuda a valorizarmos os ensinamentos de Jesus. Ele não foi, vamos dizer, aquilo que ele nos trouxe, aquilo que ele vivenciou, foi uma parte. Mas dentro desta parte está Mateus capítulo 23, que nós estamos estudando hoje. E eu lembro ainda com os amigos a ideia de que o Consolador Prometido, como muito bem lembrou a Fátima, a doutrina espírita, os 5 livros fundamentais, os outros livros como a Prece, a Revue Spirit, que está ali, aliás, tudo isso é Kardec, tudo isso é Consolador Prometido. Mas nós também temos que lembrar que Allan Kardec teve uma preocupação linda, inspiradíssimo pelo Espírito de verdade, que ele escrevesse o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para que ninguém no futuro pudesse, vamos dizer, separar a doutrina espírita do Cristo, do Evangelho de Jesus. Então ele teve essa preocupação, cuidou de uma maneira extraordinária tudo isso, e nós somos herdeiros do trabalho de tantos benfeitores, né, e do próprio Kardec. Mas repara que o Evangelho de Jesus, na verdade, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem parte do Novo Testamento. E mesmo na questão dos Evangelhos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele tratou da síntese cósmica dos Evangelhos, que é o Sermão da Montanha. Não digo que é um resumo, porque dá a impressão de que há uma diminuição, não é isto, é a síntese. Então, cada capítulo é um pequeno aspecto de tudo aquilo que Jesus deixou para os convivas daquela época e que décadas depois os 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos concordantes ou sinóticos, e João, um evangelho um pouco diferente, aliás, muito diferente. Mas esse conjunto foi escrito muito tempo depois, trazendo para sempre, vamos dizer assim, para os cristãos, ao longo das eras para o futuro, a presença de Jesus ensinando como ele fizera na época. Mas os evangelhos são muito mais do que isto, porque nós temos desde a anunciação do anjo Gabriel a Maria,
antes a Isabel e a Zacarias, pais de João o Precursor, João o Batista, até lá nas derradeiras questões do Evangelho. Então é muito lindo, antes de entrar em outras questões, de nós vermos o livro que os amigos aqui escolheram para todo este estudo gradativo, sucessivo, capítulo por capítulo, e o capítulo de hoje, porque nós temos, depois do livro Evangelho segundo o Espiritismo, fundamentalmente, Emmanuel, nos trazendo em várias oportunidades obras maravilhosas, como que desdobramentos, não do livro de Kardec apenas, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas dos Evangelhos de Jesus. Ele não trabalhou isso o tempo todo, a par dos romances lindos, que são também, por um lado, evangelho puro. Então, que coisa linda a escolha do livro de Cair Barchutel, porque é ele examinando além do que Kardec fez e trazendo subsídios que Allan Kardec não teve chance, não era sua programação de examinar. Então, Emmanuel, Cairbar e outros autores que eu gosto muito são estes que, com o embasamento espírita, pós-Kardec, nos ajudam a trazermos o conhecimento a respeito do Divino Mestre, dos seus ensinamentos para todos nós. Então, essa é uma ideia para dividir com os amigos, até para que nós valorizemos isso tudo, porque tudo isto é tesouro instrumental da evolução da humanidade. Outro aspecto é a ideia de que tudo isso foi ventilado por Jesus, ensinado há 2000 anos, não é? Então, naquela época, nós tínhamos algumas religiões, poucas monoteístas. Hoje ainda nós temos as três grandes, não é? O cristianismo, vamos dizer, e suas vertentes. Nós temos a ideia do judaísmo e do islamismo. Na verdade, Jesus tem a ver com tudo isso. Não podia ser diferente. Nada, absolutamente nada do que diga respeito à evolução do seu rebanho, das ovelhas. Ele, Cordeiro de Deus, ele, o pastor de todas as ovelhas, em caráter absoluto. Na verdade, todos os que vieram antes dele, filósofos, religiosos, médicos, cientistas, de um certo modo, mesmo ainda uma ciência embrionária, todos os que vieram depois e até hoje, tudo tem a ver com Jesus. Mesmo todas as dificuldades que muitos deles, em nome do conhecimento, fizeram e deixaram como uma herança equivocada. Então, nós nos lembramos que o conhecimento, ele se divide em religião ou crença, filosofia, ciência e arte. Filosofia, arte, ciência e religião. Nós é que dividimos nesses 4 aspectos, porque nós não temos condições de lidar com tudo junto ao mesmo tempo, não é? Então, o que ele fala no capítulo, não é? Ele envolve, não é, a ideia de algumas destas questões que têm a ver com o conhecimento humano. E eu também gosto de lembrar com os amigos que, quando nós pensamos em termos de evolução espiritual, num caráter assim bem central, qualquer filho de Deus, em qualquer lugar agora do universo, precisa evoluir depois de ter sido criado simples e ignorante, como aprendemos. 2 grandes aspectos evolucionários: ciência universal
que inclui muito mais do que nós sabemos até hoje. E que tem aspectos que nós nem sonhamos ainda. E o outro grande aspecto evolutivo é a bondade e o amor. Então nós temos o infinito e a eternidade pela frente. Vivendo na Terra, vivendo numa galáxia qualquer, vivendo num conglomerado galáctico qualquer, filhos de Deus temos isso em comum. Ciência universal, sem nunca alcançarmos o ápice que já é divino. Bondade e amor, chegamos à condição superlativa amorosa dos Cristos, dos devas arcangélicos, como o único que nós conhecemos é Jesus. Então, quando nós, meus amigos, observamos um texto da tríade devastadora dos ais, nós vamos ver o quanto a humanidade daquela época e a de toda aquela que fez como que os seus desdobramentos até hoje, e isso vai ao grande futuro, o quanto havia de uma palavra firme, de uma palavra rica de reflexões e de um alerta definitivo. E quando nós vemos um conjunto de alertas como este, não é? Nós reparamos o quanto nós somos imperfeitos. Tanto a humanidade que havia quando Jesus esteve há 2000 anos, a humanidade, portanto, contemporânea, quando ele aqui esteve, a quem ele se dirigiu em diversas visitas a templos, a multidões, conhecendo tudo que os fariseus, os publicanos e assim por diante vinham fazendo em nome da fé, iludindo, corrompendo e fazendo, como está no texto, distanciando boa parte do rebanho, tanto quanto numa grande ilusão, ou agindo com conhecimento de causa, estes também estavam adiando, sabe lá por quantos milênios, o seu processo de redenção. Então Jesus conhecia tudo. Se há 4 bilhões de anos ele já era um Cristo, com quem que nós estamos lidando? Não é? E a ideia de que nunca nada escapou de Jesus, em tempo algum, muito menos quando ele, num sacrifício messiânico extraordinário, ele se corporifica e ele prega sobre o reino de Deus e a sua justiça, prescrevendo o orai e o vigiai, o perdão das ofensas, o amor no sentido mais profundo, amplo e, portanto, definitivo. Então, quando nós examinamos os evangelhos como um todo, temos um grande manancial de recursos espirituais para a nossa transformação pessoal. Autoconhecimento, ressignificação, abandonarmos os vícios morais, os mesmos que ele ressaltou, daqueles com quem ele esteve. E se ele não esteve diretamente com todos, ele sabia deles no entorno, sabia dos equívocos que estes, com poderes de pregar qualquer coisa, não é? Seja nas sinagogas de então, ou em qualquer outro contexto diante de templos de pedra, não é? Que existem até hoje, na verdade, eles podiam estar causando exatamente porque eles se antagonizavam à mensagem pura de Jesus, que Jesus sabia desde sempre que seria o único caminho para
a regeneração, a redenção da humanidade. Pessoa por pessoa. Alma por alma. Espírito por espírito. Então, ele precisou ser veemente um dia. Então, ele como que substitui a doçura, a ternura, o acolhimento de sempre, por ser a alma mais amorosa que o mundo já viu e jamais verá, dentro de uma perspectiva, ninguém tão amoroso, tão sábio, tão pleno de virtudes como Jesus. Então, a mensagem escolhida pelo querido Cair Barchutel é mais um instante a nosso favor. Porque se ele fala de política, se ele fala de religião, se ele fala de ciência, nos moldes como nós temos aqui, ele está aqui ao nosso lado. Porque o que é a religião humanizada? O que é uma ciência que, além de coisas lindas a favor da humanidade, como a Fátima lembrou, ao mesmo tempo, vamos dizer, ontem, 14 de dezembro de 1900, 121 anos depois daquela data em que Max Planck resolve o problema da catástrofe do ultravioleta, que todos os físicos teóricos e experimentais se debruçavam na época. E é ele que dá início à mecânica quântica e à nova física, que vem ensejando todo o progresso científico, inclusive aquele que permite que nós todos estejamos conversando sobre o Evangelho hoje, não é? Mas a mesma física, numa certa altura, gerou como uma área da física moderna que eu estudei, que é a física nuclear. Então, a física nuclear, ao mesmo tempo que construiu a possibilidade das usinas que sustentam cidades e metrópoles mundo afora, também gerou, por causa da alma humana, acanhada de evolução, para dizer pouco, a bomba atômica. E hoje nós estamos aqui, vamos dizer, quase que procurando um espaço de luz, de amor, de bondade, de multiplicação de conhecimentos que libertam, mas o mundo inteiro está em perigo. Porque China, Rússia, Estados Unidos, tudo isto tem uma quantidade de artefatos nucleares, eu diria, que dependendo de um desajuste, no entendimento que, com muita dificuldade, desde a Guerra Fria eles tentam manter hoje, poderia resultar num dano profundo e definitivo, que poderia destruir a vida, que desde há milhões de anos, na verdade, segundo Emmanuel, 4,5 bilhões de anos, Jesus está no controle do planeta, cuidando de todos os detalhes para que nada pior de tudo que já aconteceu volte a acontecer, ou seja, ainda mais grave. Então, assim como o conhecimento científico pode ensejar coisas lindas, a evolução da medicina, da astronomia, da astrofísica, da cosmologia, da química, da biologia, dos métodos de imagem em medicina, quanta coisa linda a favor do progresso, do bem-estar da humanidade. Mas há um perigo no ar. Por quê? Porque que mundo é este? É um mundo que já passou pela separação entre o joio e o trigo? A erva daninha? Onde estão os anjos ceifadores? Atentos, aguardando ordens superiores, para que nada ultrapasse os limites estabelecidos pelas leis de Deus e chanceladas pelo Divino Mestre Jesus. Mas o perigo existe.
Nós não tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Nós não tivemos, de 39 a 45, 55 milhões de pessoas, entre russos, judeus e alemães, que morreram de uma hora para outra. Nós não podemos esquecer isto tudo. Por quê? Porque a política, ela pode ser a política que é aquela que nós vamos necessitando desde sempre, na edificação, na construção, vamos dizer, do mundo do futuro, pleno de virtudes. Mas, por outro lado, como ainda é tempo de nós vermos no mundo espiritual, em reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, há décadas, questões ligadas, como é que é a distribuição da vida do outro lado? Por que Jesus um dia traz tudo isto no Evangelho para nós estudarmos de lá para cá e de agora para o futuro? Por que ele chega um dia e diz, ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? Ele sabia tudo. Ele colocou desse modo para também ser esta expressão um alerta. Mas quem são as víboras? São os outros? Ou éramos nós, há pouco tempo atrás, muito menos, vamos dizer, conscientes? Como é o nosso mundo interior? Como é que ainda é a nossa incoerência, a nossa ambiguidade? Falarmos de um modo razoável, trazendo algo proveitoso para alguém, mas no dia a dia, dentro de casa, podendo ser tiranos domésticos. Quantos problemas nas comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, do Centro-Oeste, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar. Por quê? Porque grande parte dos 20 bilhões são aqueles que ainda não despertaram para a ideia da renovação e da busca pelas virtudes. E aí o que acontece? São espíritos perversos e contrários ao projeto de Jesus, que é todo de amor e de avanço, felicidade. Ele não prometeu o reino de Deus à toa. Aquilo é a meta, não é verdade? Então, reparem, esta questão da tríade devastadora, olhem o que é a política hoje, no país que nós vivemos. Quem que pensou que nós íamos testemunhar o que estamos testemunhando de vários anos para cá? Ainda e especialmente hoje. Quantas criaturas usam a ideia da religião, mais delicado ainda, o evangelho, para a dominação, atrasando a humanidade, atrasando a si, atrasando apriscos do rebanho de Jesus. Vocês imaginem se Jesus naquela altura disse o que disse para algumas regiões onde ele esteve, Jerusalém, Cafarnaum, Tiberíades, Belém de Judá, e assim por diante, Idumeia, o que ele diria hoje? Mas ele não virá. Ele veio com Kardec. Ele é o espírito de verdade. Então, quem pensava de que ele viesse a estar como a semelhança de há 2000 anos, pode ser que no grande futuro, mas depois que a humanidade tiver realizado, aprendido o que ele já há 2000 anos deixou como norte da bússola para que ganhássemos a evolução e a felicidade. O que adianta ele vir? Ele vai ser espezinhado de novo. Sabe aonde? Nas igrejas. Nos lugares de governo. E talvez em laboratórios
que, em nome, usando o patrimônio da ciência humana, desenvolvam armas. Isso é a antítese da evolução. Isso é algo impressionante. Até para nós que continuamos pequeninos e aprendizes com a doutrina espírita de algo um pouco mais consistente sobre a mensagem definitiva de Jesus. Nós nos surpreendemos a cada dia com a insanidade que existe no planeta inteiro. Se vocês buscarem, vejam só, amigos, desculpe se eu estou me estendendo no tempo, é que eu gosto de falar quando há uma temática assim, que me toca assim, a sensibilidade. Mas há uma mensagem, Revista Espírita, não, ela também está na Revista Espírita, mas ela está em Obras Póstumas. Obras Póstumas tem uma mensagem de Erasto. 25 de abril de 1866. E ali ele diz, olha, vocês vão ver quando os tempos da transição chegarem. Duas características: a quantidade de casos de suicídio. Olhem o que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, como médico, de 1º de janeiro de 2021 até ontem, nós tivemos 1.050.000 casos de suicídio. Mas, ao mesmo período, nós também tivemos, 1º de janeiro até ontem, 32 milhões de abortos provocados ou induzidos. A nossa tragédia continua a mesma. E agora ela ganhou uma proporção inimaginável. Vocês já pensaram? Ciência médica, farmacologia, ensejando a morte de embriões e fetos? Então, meus amigos, a situação é bem delicada. Então, todo o alerta que Jesus tenha colocado, tenha feito questão que Mateus, Marcos, Lucas e João, após a sua ascensão, após o drama do Calvário, tivessem deixado para hoje, nós pequenos estudarmos, tudo isto é relevante. E as pessoas estão cobrando dízimo, as pessoas estão associando o Evangelho de Jesus, mas compreendido muito mal e segundo a letra, e não segundo o Espírito. E a letra mata, enquanto o Espírito vivifica. Nós estamos cansados de vermos aquilo que aconteceu com o cristianismo primitivo, que durou aproximadamente 300 anos. Da casa de Pedro, a ideia de Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, de João, de Judas Tadeu, né? A ideia do Apocalipse do João, toda a boa nova, né? Na verdade, ali seria todo o Novo Testamento. Tudo isso é Jesus, reiterando ensinamentos através de vários dos seus amorosos missionários. Mas depois, quando há uma união entre a igreja do cristianismo primitivo, e a palavra igreja eu uso me referindo a Jesus, a casa de Pedro, a primeira de todas, não o que se tornou depois. Mas reparem que quando os cristãos da época fazem um acordo com Constantino Magno, estamos aí por volta do ano 300, né? Há o quê? Uma deterioração progressiva durante todos os séculos, até hoje. E hoje, se nós pensarmos bem, com o problema das cruzadas,
que foram realizadas em nome de Deus e de Jesus, por cristãos. Deixando de lado o outro drama altamente relevante, que foi a questão das inquisições, dos tribunais inquisitoriais, aquilo também foi feito em nome de Deus e de Jesus. A época atual é gravíssima. Por quê? Porque afora aqueles do cristianismo que ainda guardam vínculo com o primitivo, há uma deterioração absoluta. E há o quê? Rebanhos, fragmentos de rebanhos, com muita carência moral, muita carência de afeto, muita carência de noções como que consentâneas aos ensinamentos de Jesus, enchendo templos variados, denominações múltiplas cristãs, mas trabalhando, não no todo, mas em parte, um grande desvio por interpretações segundo a letra. E a letra é humana. E aí há o distanciamento da origem, que é Jesus. Por isso, o mérito do que vocês estão fazendo, estudando alguém, não é, que publica um livro em 1928 e que tem a ver com a preocupação dele, pós-Kardec, claro, de estudar tudo aquilo que ele valorizou dos evangelhos, dos evangelistas, mas com a ótica espírita. Eu brincaria com os amigos anfitriões, isso não tem preço. É tudo o que nós precisamos. E nós precisamos reconhecer a gravidade do que nós estamos vivendo na Terra de um modo geral. Mas quando nós nos recordamos de Humberto de Campos, falando no livro Boa Nova, sobre Maria de Magdala, sobre os 500 da Galileia, ele também, nesse livro, vai desdobrando aspectos lindos, puros, dos ensinamentos de Jesus. Mas, por outro lado, não é? Quando nós vamos observando o tamanho, o distanciamento do que existe hoje e do que Jesus procurava como que trazer de uma palavra de esperança, lembrando que o Espiritismo é uma doutrina de esperanças e consolações. Graças a ele, nós podemos tratar de tudo isto. Mas, por último, eu gostaria de comentar que nós todos temos como que a necessidade de estarmos mais conscientes. Nós não podemos fugir das evidências em relação ao Brasil. E aí eu volto a Humberto de Campos, com Chico Xavier, sempre com Chico. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que obra linda, que nos enche de esperança. Mas quando nós confrontamos o que está no encontro de Eliú ou Iléu com Jesus, quando Jesus diz a Eliú, tudo muito bem, vamos trazer o conhecimento para terras úberes da América, prevendo a descoberta do Brasil. E ele diz a Eliú, então, o que nós vamos fazer? E aí Jesus diz a ele, vais te corporificar na terra. E aí nasce o infante de Sagres. E aí começa a história toda, até o descobrimento, não só do Brasil, mas toda a questão da navegação, que mudou, não é, a geopolítica toda do mundo. Então, o que acontece? Há uma diferença muito grande. Eu fico imaginando a tristeza de Jesus, de Eliú ou Iléu,
a tristeza de Humberto de Campos, do anjo Ismael, e de todos aqueles, aliás, alguns com quem nós temos um pequeno contato, né, em relação a todo este conjunto. É como se o Brasil tivesse sido invadido por espíritos contrários que encarnaram, reencarnaram, e outros nas profundezas, como que estabelecendo uma psicosfera profundamente doentia, não só para o Brasil, não é? Mas para o mundo inteiro. Então, são questões que nós precisamos trabalhar, mas sem esquecermos que nós também somos equivocados, imperfeitos, vacilantes ainda na fé. Então, o convite do Cristo é também para nós, mas nós temos que ter consciência de que mundo é este, como é a realidade do mundo espiritual hoje, e a ideia dos riscos que nós temos no Brasil e no mundo em relação ao projeto de Ismael e ao projeto de Jesus, e daí, claro, para a humanidade inteira. Meus amigos, me perdoem, não é? De conversar essas coisas que foram como que me ocorrendo, né? E eu, então, pedindo desculpas, eu gostaria de devolver a palavra ao nosso irmão, que é o nosso anfitrião, e a Fátima. Ufa! Muita informação, hein, Sérgio? Muita informação, obrigado mesmo. Eu acho que as pessoas realmente precisam estar um pouquinho mais a fundo nas suas vidas, né? A gente precisa fazer uma reflexão profunda dessa. Isso, meus amigos, é uma provocação. O que o Sérgio nos fez hoje aqui, passando essas informações, é uma provocação para que cada um reflita sobre aquilo que está ocorrendo dentro de si mesmo, dentro de como você está fazendo as coisas, como você está se comportando. Nós estamos seguindo o Evangelho, as leis cristãs e a moral cristã está sendo seguida, talvez, por você? Essa é a reflexão. O nosso vizinho pense na moral dele, nós pensamos na nossa, né? Porque a partir do momento em que nós nos preocuparmos conosco mesmos, é que a gente pode evoluir um pouco. Então, nós temos aqui alguns comentários interessantes. Por exemplo, aqui, olha, Flau Rezende. Boa noite, informações significativas, porém assustadoras, né? Realmente, a gente tem, é uma realidade, viu, Flau? Assustadoras, porque nós não sabemos a realidade do que acontece. A verdade é que nós vivemos na casquinha mais superficial possível da informação. E ainda bem que temos nossos guias que nos acompanham, que podem nos alertar quando damos ouvido, né? Quando temos audição, para que nossos guias possam nos intuir aí pelo caminho correto. Agora, com relação ao que o Sérgio falou, dentro da medicina também, que é a minha área, eu acredito que numa palestra do Haroldo, a gente vê ele falar que o Brasil é um grande hospital. Talvez o Sérgio possa se consolar um pouquinho com relação a todos esses espíritos que vieram bagunçar o plano de todos os espíritos iluminados, mas que nós estamos capacitados, talvez, a renovar esses espíritos e trazer e reformar reciclar essas energias negativas para que o mundo possa ser auxiliado através do Brasil. Então, talvez esse seja um conforto para que a gente possa pensar dessa maneira, pois estamos sob o controle de Jesus, sem dúvida, né? Nosso livre-arbítrio conta, mas Jesus está sempre ao nosso lado. Sérgio, quer falar alguma coisa? Vou passar para a Fátima fazer um complemento. Quer fazer uma tréplica? Walter, a sua voz ficou um pouquinho tremida. Você podia comentar o que você disse por último, por favor? Por último, eu disse o seguinte, que você poderia nos fazer uma tréplica a respeito desse assunto com relação ao Brasil ser o hospital que recebe os espíritos. Sim. Mais ou menos isso. Né? Walter, veja só. Emmanuel, naquele livro, Roteiro da FEB, também um livro astro, como é A Caminho da Luz,
e todos eles que são os mais conhecidos, né? Ele fala num grande educandário, a Terra. Mas a Terra, dito por vários espíritos com quem nós temos tido a oportunidade de interagir, é uma escola primária, claro, mas é um grande hospital o mundo inteiro. Porque na Índia, nos Estados Unidos, na Rússia, no Uruguai, não é? No que a Europa, como que realizou no continente africano, no processo colonizatório. Então, o que acontece? Nós temos aqui, em tudo, um grande hospital. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, a história do planeta ela é muito antiga. Acredita-se que os capelinos, a escória de Capela, veio para a Terra entre 40 mil e 100 mil anos. E esse degredo também Emmanuel aborda no livro A Caminho da Luz, como vocês sabem. Não é invenção de alguns espíritas. Outra ideia é a ideia de que história escrita, registrada, nós temos 5.500 anos. Portanto, eu estou me referindo lá os primeiros registros na Grécia Antiga, na Roma Antiga e no Egito Antigo. 5.500 anos. Nunca tivemos 100 anos de paz. Isso é muito grave, gente. E aí, nós compreendemos Mateus capítulo 23, os ais. Ou seja, a Terra, como um todo, ela é um grande hospital. E eu vou partilhar, ouvir de espírito, de um grande hospital psiquiátrico. Por quê? Olha o que é a doença mental no mundo. E tem a doença mental, transtorno de ansiedade, depressão, esquizofrenia, dependência química, transtorno do autismo e uma série de outras. Mas nós temos bilhões de doentes mentais no mundo espiritual sem diagnóstico, como doentes mentais que estão na política, que estão nas religiões, que estão até na ciência, que estão mundo afora. E são doentes sem diagnóstico, que se encaixariam naqueles que eu citei ou outros. Mas isso aqui é muito sério. Nós sabemos o dia de amanhã, nós saímos de casa, dependendo de onde nós residimos, com toda a confiança, naturalidade, ou nós escolhemos aonde vamos, se preciso mesmo que nós saiamos de casa. Como é que nós vamos? Levamos tudo conosco? Nós não temos uma série de preocupações, não é só no Brasil. Então, o que o Haroldo comenta tem a ver com algo que já se comentava, a ideia de que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é o grande porvir, é o sonho para o futuro. Para nós começarmos a sonhar agora, porque se nós não temos isso como uma meta, eu diria para os amigos, né, sobre esse aspecto, missão de um povo não é imposição. Não é. Tem que ser adotada, né, pelo povo, né? É verdade. Se o povo não fizer, o Brasil nunca será coração do mundo, pátria do Evangelho. Depende dos espíritos que estão tendo a oportunidade de renascerem no Brasil. Não são sempre os mesmos. Viver no Brasil, apesar do hospital que ele é, né, escola também, claro, é um privilégio. Ainda, mas até quando? Verdade. Até quando? Porque o que acontece por aí afora? O que nós vamos conhecendo da realidade?
Então, meus amigos, estudo, oração, amorosidade, experiência quanto às virtudes, no dia a dia em casa, com os filhos, com os companheiros, com as esposas, com os pais, os avós, os colegas de trabalho. Não adianta ter mestrado e doutorado e não cumprimentar o porteiro. Não adianta. Não é isso. Claro que a ciência, né, as graduações, pós-graduações, o mundo precisa de cientistas para que haja todo o progresso que nós sonhamos. Mas isso não basta, porque nós podemos usar, não é, o conhecimento, como é da história da humanidade, para promover o materialismo, a insensibilidade, não é? A ambição desmedida e uma coisa tão presente e que chama-se indiferença em relação ao próximo. Ao próximo. Sérgio, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a Fátima para fazer seus comentários finais. A gente vai se aproximando, agradece muito a participação de vocês. Lembrando que, a partir de depois de amanhã, para você que gosta de música, não perca a grande programação que a TV IDEAC está fazendo para a gente. E eu aqui sou obrigado a colocar um recadinho para você no começo, Cantare. Antes da Fátima, a gente vai colocar essa pequena vinheta e aí a gente passa para a Fátima. Tá dado o recado, então, em Cantare, 16 a 19 de dezembro, maravilha. Procure aí na TV IDEAC pelo YouTube e assista, prestigie esses trabalhos que a TV IDEAC vem fazendo de maneira tão linda. Fátima, minha grande amiga, vamos lá, comente um pouquinho sobre o assunto, que você tem bastante coisa para nos trazer de conclusão depois de tantas palavras sensíveis e profundas do Sérgio. Eu gostaria de lembrar, porque eu aprendi com o Dr. Sérgio esses dias, e ele citou tantos livros aqui no seu comentário, né? E ele falou que dos 88 livros astros, né? Todos eles trazidos pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, que devem ser os nossos livros de cabeceira e de aprendizado. Aí está um grande recurso para o nosso aprendizado. Talvez não seja a oportunidade neste momento das graduações, mas eu tenho certeza que estas obras, assim como também ouvi do senhor, né, doutor, estas colocações que vão ajudar a enriquecer o nosso espírito. E também o doutor Sérgio falou duas palavras no momento do seu comentário, que foi esperança e consolação. E eu acredito que dentro desta nossa busca na doutrina, nós encontramos esperança e consolação. Porque, como muitas pessoas aqui comentaram no chat, né? Está difícil, é complicado. Mas, no Evangelho, no capítulo 1, está escrito assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. Criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral perfeita, que deve transformar a terra e fazer dela a morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. Foi escrito há tanto tempo, mas dá para ler para hoje também, não é? É a lei do progresso que a natureza está submetida, que se cumpre
E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Estamos inseridos neste contexto. Estamos aqui dentro desta oportunidade. Olha a aula que nós tivemos hoje. Que oportunidade que este estudo nos deu. Essa oportunidade de estar entre tantos irmãos de ideal que não importa o tamanho da nossa conquista constante, mas nós temos acesso a tudo isso. Vamos fazer a diferença, vamos ajudar a fazer esta transformação. A consolação, a esperança de que nós estamos sobre a tutela divina, sobre o olhar de Jesus, sobre o cuidado desses benfeitores que nós tanto respeitamos, deste trabalhador do Kai Bar-Shutel, que nos traz esta oportunidade, esse aprendizado. Nós temos esperança. Vamos nos fortalecer e que, com certeza, é por aí que nós vamos chegar no nosso momento. Todos nós, toda a humanidade. Ok, muito bem. Convidamos a todos para a próxima quarta-feira estarmos juntos novamente. Teremos mais convidados e assim seguimos as quartas-feiras todas, mudando um pouquinho o formato. A partir de 2022, dia 5 de janeiro, teremos aí a inauguração do Monte Tabor. Teremos várias pessoas participando. Aí vai ser bastante gostoso também, mais proativo, né? Por enquanto é da gente para vocês. Depois vai ser todo mundo junto. Vamos ter 10 vagas de participação dentro daqui do nosso StreamYard. Sérgio, a gente agradece muito sua participação, sua dedicação do tempo, as suas palavras profundas e do coração, para que as pessoas possam usá-las da maneira mais correta possível, porque o que a gente está buscando é a felicidade, é um mundo melhor, é um mundo para você, para mim, para todos os nossos entes queridos, para todos aqueles que estão orbitando no planeta Terra sob a égide de Jesus. Todos esses 20 bilhões de seres que estão aqui precisam evoluir e precisam seguir adiante na nossa vida espiritual. E aqui estamos para adquirir um pouquinho mais de conhecimento para podermos seguirmos a nossa escadinha degrau a degrau. A gente agradece muito a Fátima, foi muito bom a participação dela, o carinho que temos por ela é muito grande, Fátima, você sabe disso. E a gente pede para o Sérgio com palavras finais, então, a hora que o Sérgio acabar, fica como se fosse uma oração de encerramento para que a gente termine com ele falando. Então, pode ser, Sérgio? Pode, posso fazer uma prece. Como você quiser, à vontade. Muito bem, eu quero antes agradecer de novo, né, a oportunidade, em meu nome, em nome da Fátima, que somos como que recebidos por vocês. Gostaria de agradecer a presença dos amigos que nos visitaram, que nos acompanharam durante essas reflexões, e que nós, então, possamos elevar um pouquinho os nossos corações de novo a Jesus, haja vista que falamos dele o tempo todo, agradecendo a Deus pela vida, ao Divino Mestre e amigo querido Jesus Nazareno, a oportunidade de estarmos no seu mundo, fazendo parte do seu projeto de amor, inscritos no rebanho dele e buscando o nosso processo de conquistas evolutivas que tragam não apenas a nós, mas o mundo inteiro, o grande rebanho, a uma época de vida mais feliz, próspera, virtuosa e muito cheia de amor. Que ele continue nos inspirando, nunca desistindo da nossa gente, do nosso povo, da nossa família, humanidade terrena. E que possamos seguir adiante, dia após dia, aprendendo com ele a cultivar o bem nos nossos corações. Agradecendo a todos os envolvidos, a esses espíritos queridos que estão com todos aqui, e a Kai Bar-Shutel, em especial,
por nos conceder a oportunidade de examinar um pequeno trecho do seu livro que nos remete o tempo todo a Jesus, o Cristo de Deus. Muito obrigado e que assim seja.